Júlio nunca gostou de trabalhar de madrugada, mas o dinheiro era bom demais para recusar. Ele fazia limpeza em um prédio empresarial enorme, daqueles que durante o dia são cheios de gente, mas à noite parecem completamente abandonados. No primeiro dia, o supervisor avisou algo estranho. Se ouvir barulho em andares vazios, ignora. Júlio achou que era só brincadeira, até sua terceira noite. Eram exatamente 3h17 da manhã quando ele começou a ouvir o som de uma porta batendo repetidamente no 12º andar. Irritado, subiu para resolver, pensando que algum vento tinha aberto uma janela. Mas ao chegar lá, todas as janelas estavam fechadas, e o corredor completamente escuro, exceto por uma única luz piscando no fundo. O barulho continuava, só que agora não parecia mais uma porta. Parecia alguém batendo, de dentro de uma sala trancada. Com o coração acelerado, Júlio se aproximou da porta de onde vinha o som. Era a sala 1207, que segundo o mapa do prédio, estava desocupada há meses. Mesmo assim, o barulho continuava, como se alguém estivesse desesperado tentando sair. Ele tentou abrir, mas estava trancada. Foi então que algo aconteceu. O som parou. Silêncio total. Júlio ficou imóvel por alguns segundos, até ouvir um sussurro do outro lado, tão baixo que parecia estar dentro da própria cabeça dele. Você demorou. Ele recuou na hora, sentindo um frio subir pela espinha. Tentou rir, se convencer de que era imaginação, mas antes de sair, notou algo no chão. Uma sombra passando por baixo da porta, como se alguém estivesse parado ali, do outro lado, bem perto. Na manhã seguinte, Júlio comentou com um colega mais antigo, esperando uma explicação lógica. Mas o que recebeu foi um olhar sério e um silêncio desconfortável. O colega apenas disse: "Você foi no 12º andar de novo, né?" Júlio confirmou, e então ouviu algo que fez seu estômago revirar. Aquele andar havia sido fechado por um tempo depois que um funcionário desapareceu durante a madrugada. Ele também fazia limpeza, e foi visto pela última vez entrando justamente na sala 1207. As câmeras nunca mostraram ele saindo. Júlio tentou ignorar, achando que era história para assustar novato, mas naquela noite, quando voltou ao trabalho, percebeu algo diferente. O elevador parou sozinho no 12º andar, mesmo ele não tendo apertado o botão. As portas se abriram lentamente, revelando o mesmo corredor escuro. Mas dessa vez, algo estava diferente. A luz no fundo não piscava mais. Estava completamente apagada. O silêncio era tão pesado que parecia pressionar o peito dele. Júlio tentou apertar o botão para fechar a porta do elevador, mas ela simplesmente não respondia. Foi então que ele viu uma silhueta parada no final do corredor. Alta, imóvel, impossível de identificar. Ele tentou focar, mas quanto mais olhava, menos conseguia entender o que estava vendo. E então, a coisa começou a andar. Devagar. Um passo de cada vez. Júlio finalmente conseguiu apertar o botão, e a porta começou a fechar. Mas antes de se fechar completamente, ele ouviu claramente o som de algo correndo em sua direção. A porta se fechou no último segundo, mas o impacto veio logo em seguida, como se algo tivesse batido com força do lado de fora. O elevador desceu rapidamente, sem nenhum comando, parando apenas no térreo. Júlio saiu correndo, decidido a nunca mais subir naquele andar. Mas no dia seguinte, ele foi chamado pelo supervisor, que disse algo impossível. A limpeza do 12º ficou pela metade ontem. Você precisa terminar hoje. Júlio tentou explicar que nem conseguiu trabalhar lá, mas o supervisor insistiu, dizendo que havia registros no sistema mostrando que alguém usou o carrinho de limpeza naquele andar durante toda a madrugada. O detalhe: Júlio era o único escalado naquela noite. Tremendo, ele voltou ao 12º andar naquela noite, decidido a terminar logo e ir embora. Mas ao sair do elevador, encontrou algo que fez seu sangue gelar. O carrinho de limpeza estava lá, no meio do corredor, completamente molhado, como se tivesse sido usado há poucos minutos. O pano ainda pingava água no chão, formando um rastro, que levava direto até a sala 1207. Cada passo que ele dava parecia mais pesado, até que parou diante da porta. Ela estava aberta. Lentamente, ele olhou para dentro, e viu alguém ajoelhado no chão,
limpando, com os mesmos movimentos que ele fazia todas as noites. Quando a figura virou o rosto, Júlio sentiu o mundo parar. Era ele mesmo, com olhos vazios e um sorriso impossível. Antes que pudesse reagir, a porta bateu com força, e o último som que ecoou no corredor foi apenas um sussurro: "Agora você não vai mais embora." Cláudia começou a trabalhar na limpeza de uma universidade antiga, dessas cheias de corredores intermináveis e salas esquecidas pelo tempo. O turno dela começava à meia-noite, quando o lugar ficava completamente vazio, ou pelo menos era o que diziam. Na primeira semana, tudo parecia normal, até que ela percebeu algo estranho. Sempre às 2h46 da manhã, uma das luzes do corredor do bloco se acendia sozinha. Não importava se ela já tinha passado por lá ou não, a luz simplesmente ligava. Pensando ser problema elétrico, ela ignorou. Mas em uma noite específica, enquanto empurrava o carrinho de limpeza, ouviu o som de uma cadeira sendo arrastada. Mesmo com um frio estranho no peito, Cláudia decidiu verificar. Conforme se aproximava, o som ficava mais alto, mais agressivo, como se alguém estivesse puxando a cadeira com força contra o chão. Quando virou o corredor, a luz estava acesa, iluminando uma única sala com a porta entreaberta. O resto estava completamente escuro. Ela empurrou a porta devagar, e o som parou imediatamente. Dentro da sala, tudo parecia abandonado, coberto de poeira, exceto por uma única cadeira no centro, limpa, como se tivesse sido usada há pouco tempo. Cláudia deu um passo para trás, mas então ouviu algo que fez seu corpo travar: o som da cadeira sendo arrastada, atrás dela, no corredor. Ela virou rapidamente, mas não havia ninguém. Só o corredor vazio, e agora, a luz começava a piscar. O som continuava, mais perto, como se algo invisível estivesse se aproximando. Cláudia saiu rápido dali, empurrando o carrinho quase correndo. No dia seguinte, comentou com um professor que ainda frequentava o prédio, esperando uma explicação lógica. Mas ele apenas suspirou e disse: "Bloco C, sala 27, né?" Ela confirmou, surpresa. Então ele contou algo que ninguém havia mencionado. Anos atrás, uma aluna passou noites estudando naquela sala até sofrer um colapso. Dizem que ela ficou sozinha por dias, falando com algo que ninguém mais conseguia ver, até desaparecer completamente. Cláudia tentou não pensar nisso, mas na noite seguinte, algo pior aconteceu. Enquanto limpava outro bloco, ouviu novamente o som da cadeira. Mas dessa vez, não vinha do bloco C. O som estava atrás dela, no mesmo corredor onde ela estava trabalhando. Lentamente, ela virou, e viu algo impossível: marcas no chão, como se uma cadeira estivesse sendo arrastada sozinha, vindo na direção dela. O som acompanhava cada movimento, alto, seco, impossível de ignorar. Ela recuou, passo por passo, até encostar na parede. E então, o som parou. O silêncio voltou. Mas no chão, bem à frente dela, surgiu uma nova marca, como se algo tivesse parado bem na sua frente. Sem conseguir se mover, Cláudia sentiu algo ainda pior: uma presença. Como se alguém estivesse sentado bem diante dela, olhando diretamente em seus olhos. A respiração dela ficou pesada, e então, muito lentamente, ela ouviu um sussurro, perto demais: "Você pode me ver agora?" O pânico tomou conta, e ela saiu correndo, abandonando tudo. Mas quando chegou perto da saída, percebeu que algo estava errado. A porta estava trancada. Ela tentou abrir, desesperada, enquanto o som da cadeira voltava, cada vez mais rápido, mais próximo, como se estivesse correndo atrás dela. O barulho parou exatamente atrás dela. Cláudia ficou imóvel, sem coragem de olhar. O silêncio era absoluto, até sentir algo encostar levemente em seu ombro, como uma mão fria. Ela fechou os olhos, tremendo, e então ouviu, bem ao lado do ouvido: "Senta." No dia seguinte, o segurança encontrou a porta destrancada e tudo aparentemente normal, exceto por uma coisa. No meio do corredor, havia uma única cadeira, e Cláudia estava sentada nela, completamente imóvel, com os olhos abertos, encarando nada. Quando tentaram falar com ela, ela apenas sussurrou algo que ninguém esqueceu: "Agora eu não preciso mais trabalhar. Ela disse que eu posso ficar aqui para sempre."
Roberto trabalhava na limpeza de um supermercado 24 horas, mas seu turno começava exatamente quando as portas fechavam para o público, às 2 da manhã. Era o momento mais silencioso e mais estranho. Na primeira semana, ele percebeu algo que ninguém comentou. Sempre que desligavam as luzes principais, alguns corredores permaneciam levemente iluminados, mesmo sem energia ativa. O gerente dizia que era reflexo da rua, mas não fazia sentido, porque aquelas luzes vinham de dentro das prateleiras. Em uma madrugada, enquanto limpava o corredor de produtos enlatados, Roberto ouviu o som de algo caindo. Quando foi verificar, encontrou várias latas espalhadas no chão, formando um caminho, como se alguém tivesse derrubado uma por uma, guiando ele até o final do corredor. Mesmo desconfiado, ele seguiu o rastro. Cada passo fazia o silêncio parecer mais pesado. No final do corredor, havia um espelho de segurança preso no teto, daqueles convexos que mostram tudo ao redor. Roberto olhou para cima e sentiu o corpo gelar. No reflexo, ele não estava sozinho. Atrás dele, havia uma figura parada, alta demais, com braços longos e imóveis. Ele virou na hora, mas não havia nada. Quando olhou novamente para o espelho, a figura estava mais próxima. Não dava para ver o rosto, só um vazio escuro onde deveria estar. O coração dele disparou, e ele saiu rapidamente dali, tentando ignorar o que viu. Mas ao voltar para o carrinho de limpeza, percebeu algo impossível. Ele não estava mais onde havia deixado. O carrinho agora estava em outro corredor, como se alguém tivesse empurrado ele enquanto Roberto estava distraído. E não só isso, o chão ao redor estava molhado, com marcas de mãos espalhadas, como se alguém tivesse rastejado por ali. O detalhe mais perturbador era o formato. As mãos pareciam humanas, mas os dedos eram longos demais, finos demais. Roberto tentou chamar o segurança pelo rádio, mas só ouviu estática. Foi então que as luzes começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. E no último piscar, ele viu a figura novamente, dessa vez, parada no fim do corredor, bloqueando a única saída. Sem pensar, Roberto virou e correu na direção oposta. O som dos próprios passos ecoava alto, mas havia outro som, algo se arrastando atrás dele, rápido demais para ser humano. Ele virou em um corredor aleatório e se escondeu, tentando controlar a respiração. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Por alguns segundos, parecia que tudo tinha acabado. Até que ele ouviu o som de latas caindo novamente. Só que agora, o som vinha de todos os lados ao mesmo tempo. As prateleiras começaram a tremer levemente, como se algo estivesse passando por dentro delas. E então, tudo parou. Roberto saiu devagar do esconderijo, tentando encontrar a saída. Mas o supermercado parecia diferente. Os corredores não eram os mesmos, como se o lugar tivesse mudado. Ele andava e voltava sempre para o mesmo ponto, o corredor do espelho. E lá estava ele de novo, o espelho. Respirando fundo, ele olhou lentamente, e dessa vez não havia só uma figura. Havia várias, todas atrás dele, imóveis, observando. Quando ele tentou se virar, percebeu algo pior. Ele não conseguia se mexer. Seu corpo travou completamente. E no reflexo, uma das figuras começou a se aproximar, levantando lentamente um dos braços em direção à cabeça dele. O toque veio de repente, gelado, pesado, e no instante em que aquilo encostou nele, Roberto voltou a se mover, mas não como antes. No dia seguinte, os funcionários encontraram o supermercado aberto antes do horário, com tudo limpo, perfeitamente organizado. Roberto estava lá, empurrando o carrinho, repetindo os mesmos movimentos, sem parar. Quando o gerente tentou falar com ele, Roberto apenas virou lentamente, com um sorriso vazio. Seus olhos estavam diferentes, fundos demais. E a última coisa que ele disse, antes de continuar limpando, foi algo que ninguém conseguiu explicar. Agora eu vejo eles, em todos os reflexos, esperando alguém olhar de volta. Patrícia trabalhava fazendo limpeza em um hotel de beira de estrada, desses antigos, quase esquecidos, onde a maioria dos hóspedes ficava apenas por uma noite, ou às vezes, nem isso. O turno dela começava a 1 hora da manhã, quando o movimento cessava e os corredores ficavam vazios.
Na primeira semana, tudo parecia tranquilo, até que ela percebeu um padrão estranho. Sempre existia um quarto listado como ocupado, mesmo quando o hotel estava praticamente vazio. Era o quarto 203. O nome do hóspede nunca aparecia no sistema, apenas um código estranho. Quando perguntou ao gerente, ele respondeu seco: "Você não limpa aquele quarto." Mas naquela madrugada, enquanto organizava o carrinho, o telefone da recepção tocou. E quando ela atendeu, ouviu apenas uma voz baixa dizendo: "O quarto 203 precisa de limpeza, agora." Mesmo com o aviso, Patrícia sentiu uma pressão estranha, como se não tivesse escolha. Pegou o carrinho e subiu até o segundo andar. O corredor estava silencioso demais, e as luzes pareciam mais fracas conforme ela se aproximava do quarto 203. Quando parou em frente à porta, percebeu algo que fez seu estômago revirar. A maçaneta estava levemente girando, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro. Ela congelou. O telefone do corredor começou a tocar atrás dela, fazendo o som ecoar pelo andar vazio. Ignorando, ela bateu levemente na porta. Nenhuma resposta. Mas no instante em que encostou a mão na maçaneta, a porta se abriu sozinha. O quarto estava completamente escuro, com um cheiro forte de umidade e algo mais, algo metálico. Patrícia entrou devagar, sentindo o coração acelerar. A única coisa visível era a cama, desarrumada, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Ela deu mais um passo, e ouviu o som da porta se fechando atrás dela. Virou rapidamente, mas já era tarde. A fechadura girou sozinha. O desespero começou a tomar conta, e então ela ouviu algo vindo do banheiro, um som baixo, como água pingando. Lentamente, ela se aproximou e empurrou a porta. A pia estava seca, o chão também, mas o espelho estava completamente molhado, como se alguém tivesse acabado de passar a mão sobre ele. Patrícia chegou mais perto, tentando entender aquilo, até perceber algo impossível. No reflexo do espelho, havia alguém atrás dela. Ela virou na mesma hora, mas o quarto estava vazio. Quando olhou novamente para o espelho, a figura estava mais próxima, quase encostando nela. Era alta, magra, com um rosto distorcido demais para ser reconhecido. O pânico tomou conta, e ela tentou sair correndo, mas a porta não abria. Desesperada, começou a bater, gritar, até que o som parou. Tudo ficou em silêncio. E então, bem atrás dela, uma voz sussurrou: "Você demorou para chegar." Patrícia ficou imóvel, sem coragem de olhar para trás. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Lentamente, ela sentiu algo se aproximar, até parar exatamente atrás dela. O reflexo no espelho mostrava tudo. A figura agora estava colada em suas costas, inclinando a cabeça de forma impossível. E então, começou a imitar cada movimento dela. Quando Patrícia levantou o braço, a coisa levantou também, mas com um atraso estranho, como se estivesse aprendendo. O desespero aumentou quando ela percebeu. Aquilo não estava copiando, estava substituindo. Cada vez que ela se mexia, o reflexo ficava mais natural, e ela, mais lenta. Na manhã seguinte, o gerente encontrou o quarto 203 aberto. Tudo estava limpo, impecável. Patrícia estava lá dentro, arrumando a cama com movimentos mecânicos, repetitivos. Quando ele chamou seu nome, ela virou lentamente, sorrindo de forma estranha. Seus olhos pareciam vazios, mas o mais perturbador não era isso. No espelho do banheiro, havia duas imagens dela, uma parada, olhando diretamente para fora, e outra, dentro do quarto, se movendo. E antes que o gerente pudesse reagir, a Patrícia que estava no reflexo abriu a boca e sussurrou algo que ecoou pelo quarto inteiro: "Agora eu posso sair." Eduardo trabalhava fazendo limpeza em uma estação de metrô desativada, daquelas que ficam escondidas sob a cidade, esquecidas pelo tempo e evitadas por quase todo mundo. O turno dele começava às 2h30 da manhã, quando nem mesmo os trens passavam mais por ali. A única regra que deram para ele foi simples e estranha: nunca desça para o último nível. Eduardo achou exagero, até porque oficialmente aquela estação só tinha 2 níveis. Mas na terceira noite, enquanto limpava próximo às escadas de serviço, ele percebeu algo diferente. Havia uma nova placa, enferrujada,
apontando para baixo, com uma inscrição quase apagada, nível -3. O mais estranho, ele tinha certeza de que aquela placa não estava lá antes. A curiosidade falou mais alto. Mesmo lembrando do aviso, Eduardo decidiu descer alguns degraus, só para verificar. Conforme avançava, o ar ficava mais frio, mais pesado, e o cheiro de mofo aumentava. As luzes piscavam acima dele, até que, de repente, apagaram completamente. Ele ficou no escuro por alguns segundos, até ouvir um som distante, como um trem passando, mesmo sabendo que aquilo era impossível naquele horário. O som vinha de baixo, muito mais fundo do que qualquer trilho deveria existir. O coração acelerou, mas ele continuou descendo, agora guiado apenas pela lanterna do celular. Até que chegou ao fim da escada, e encontrou uma plataforma que não existia em nenhum mapa. A plataforma era antiga, com bancos quebrados e paredes descascadas, mas o mais perturbador era o silêncio absoluto, pesado demais. Eduardo começou a limpar por impulso, tentando ignorar o medo. Foi quando ouviu algo, passos lentos, vindo do túnel escuro à frente. Ele apontou a luz do celular, mas não viu nada. Os passos pararam. E então, começaram novamente, só que agora mais próximos. Eduardo recuou, até sentir que encostou em algo. Virou rapidamente, e viu um trem parado atrás dele. Um trem antigo, enferrujado, que não estava ali segundos antes. As portas estavam abertas, e lá dentro, havia pessoas sentadas. O problema era que aquelas pessoas não se moviam. Estavam completamente imóveis, com a cabeça baixa, como se estivessem esperando algo. Eduardo tentou ignorar e sair dali, mas o som de uma voz ecoou de dentro do trem. Última parada. Ele congelou. Lentamente, uma das figuras levantou a cabeça, revelando um rosto pálido demais, com olhos completamente escuros. Uma por uma, as outras começaram a fazer o mesmo. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. E então, todas falaram ao mesmo tempo, em um sussurro que ecoava por toda a estação: "Você desceu demais." Eduardo correu em direção às escadas, mas o caminho não era mais o mesmo. A plataforma parecia maior, infinita. O som do trem começou a aumentar, portas se fechando, ferro rangendo. Quando olhou para trás, o trem estava se movendo lentamente, vindo na direção dele, mesmo fora dos trilhos. As figuras dentro agora estavam de pé, pressionando as mãos contra o vidro, observando. Ele correu mais rápido, até finalmente encontrar as escadas. Mas algo estava errado. Não levavam para cima, só continuavam descendo. Degrau após degrau, como se estivessem levando ele ainda mais fundo. Na manhã seguinte, os supervisores encontraram a estação completamente limpa, mais do que nunca. Nenhum sinal de Eduardo. As câmeras mostravam ele entrando normalmente, mas nunca saindo. Dias depois, funcionários começaram a relatar algo estranho. Durante a madrugada, era possível ouvir o som de um trem passando, mesmo sem trilhos ativos. E às vezes, no reflexo dos vidros, dava para ver alguém, vestido com uniforme de limpeza, andando pela plataforma, empurrando um carrinho. Mas o mais perturbador era o detalhe que ninguém conseguia explicar. Ele sempre estava descendo, nunca subindo. Ele começou a evitar dormir. No início parecia exagero, mas depois de tantas noites seguidas acordando no meio da madrugada com aquela sensação de presença, ele simplesmente não queria mais fechar os olhos. O problema é que o corpo tem limite. E naquela noite, o cansaço venceu. Ele apagou sem perceber. E foi aí que tudo aconteceu. Porque, diferente das outras vezes, ele não acordou de repente. Ele teve a sensação de que nunca chegou a dormir de verdade. Como se sua mente tivesse permanecido consciente, presa dentro do próprio corpo. Ele estava deitado, imóvel, sentindo cada detalhe do quarto ao redor. E ao mesmo tempo, algo estava diferente. O silêncio não era mais silêncio. Era preenchido, pesado, vivo. E então ele percebeu um som que nunca tinha ouvido antes. Não vinha de fora, vinha de dentro do quarto. Um arrastar lento, como algo sendo puxado pelo chão. Vinha debaixo da cama. O coração dele disparou imediatamente,
cada batida ecoando como um aviso de perigo. Ele tentou se mover, sair dali, mas o corpo não respondia. Nenhum músculo. Apenas os olhos, fixos no teto, enquanto o som continuava, mais próximo, mais alto, até parar completamente. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era pior. Porque agora ele sabia exatamente de onde aquilo vinha. Lentamente, sem qualquer som, algo começou a sair debaixo da cama. Primeiro uma mão. Pálida. Fina. Com dedos longos demais, apoiando-se no chão como se testasse o ambiente. Depois outra. Em seguida, uma cabeça começou a surgir, mas não subindo normalmente. Ela se inclinava de um jeito errado, como se os ossos não obedecessem nenhuma lógica. Ele não conseguia ver o rosto completamente, mas não precisava. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. A coisa continuou saindo. Devagar, como se quisesse prolongar cada segundo daquele momento. Quando finalmente estava completamente fora da cama, revelou um corpo extremamente magro, desproporcional, com membros longos e tortos. E então, ela fez algo que quebrou qualquer esperança de aquilo ser apenas um pesadelo. Ela olhou diretamente para ele. Mesmo sem um rosto claro, ele sentiu. Aquilo estava olhando nos olhos dele. E então, lentamente, começou a subir na cama. O colchão afundou com o peso. Primeiro perto dos pés, depois mais próximo, até chegar ao lado do corpo dele. Cada movimento fazia o desespero crescer de forma incontrolável. Ele tentou gritar, tentou se debater, mas nada funcionava. A criatura se aproximou lentamente, até ficar exatamente sobre ele. E então, abaixou o que parecia ser o rosto, ficando a poucos centímetros do dele. O ar ficou gelado, irrespirável. E naquele momento, ele ouviu. Não com os ouvidos, mas dentro da mente. Uma frase clara, diferente de tudo que já tinha acontecido antes. Agora você viu. No instante seguinte, ele acordou. De verdade. Pulou da cama, ofegante, completamente em pânico. O quarto estava normal. Silencioso. Sem nada fora do lugar. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando se acalmar, tentando se convencer de que tudo aquilo foi apenas um sonho, até perceber algo que fez seu corpo inteiro congelar. Lentamente, ele olhou para baixo, para o chão, ao lado da cama. E ali, perfeitamente visíveis, estavam marcas. 2 mãos, impressas no chão, como se algo tivesse realmente saído debaixo da cama e subido. E naquele momento, uma última certeza tomou conta da mente dele. Aquilo não veio só visitar. Aquilo voltou. Renato trabalhava fazendo limpeza em um cinema antigo no centro da cidade, daqueles que ainda tinham salas enormes, cadeiras de veludo gastas e corredores longos que ecoavam qualquer som. O turno dele começava depois da última sessão, por volta das 2h40 da manhã, quando o lugar finalmente ficava vazio. Ou pelo menos era o que parecia. Na primeira noite, o gerente disse algo estranho antes de ir embora. Se encontrar alguma sala com filme passando, não entra. Renato achou aquilo ridículo, já que o sistema era totalmente automático. Mas naquela mesma madrugada, enquanto recolhia lixo na sala 3, ele percebeu algo impossível. Uma luz vindo debaixo da porta da sala 5, acompanhada de um som baixo. Como um filme rodando ponto curioso, ele se aproximou devagar. O som era claro agora. Diálogos abafados, música antiga, algo que não fazia sentido estar acontecendo naquele horário. Renato encostou o ouvido na porta e ouviu algo ainda pior. Pessoas respirando, como se a sala estivesse cheia. Ele tentou abrir, mas a porta estava trancada. Foi então que o projetor fez um barulho alto e o som parou. Silêncio total. Renato recuou, pronto para ignorar aquilo, até que ouviu um clique seco, e a porta se abriu sozinha, revelando a sala completamente escura. Mas no fundo, a tela estava acesa. Ele entrou devagar, sentindo o ar mais frio a cada passo. A luz da tela iluminava as fileiras de cadeiras, e foi aí que ele percebeu. Todas estavam ocupadas. Silhuetas sentadas, imóveis, olhando para frente. Renato travou. Tentou focar melhor,
mas não conseguia ver rostos, apenas formas escuras. E então, uma delas se moveu. Lentamente, uma cabeça virou na direção dele. Depois outra. E mais outra. Em poucos segundos, todas as figuras estavam viradas, olhando diretamente para ele. O som voltou, mas não vinha mais do filme. Vinha das próprias cadeiras, como um sussurro coletivo. O desespero tomou conta. Renato tentou sair, mas a porta bateu com força atrás dele. O som do projetor ficou mais alto, distorcido, como se algo estivesse errado com a imagem. Ele olhou para a tela e sentiu o corpo gelar. O filme não era um filme comum. Era ele, Renato, limpando o cinema. Exatamente naquele momento. Cada movimento que ele fazia estava sendo reproduzido na tela, com um pequeno atraso. Ele olhou para trás e viu as figuras voltando lentamente a olhar para a tela. Assistindo, observando, como se esperassem algo acontecer. Tentando manter a calma, Renato começou a andar em direção à saída, observando a tela. Mas então percebeu algo que fez seu coração parar. A versão dele no filme não estava fazendo os mesmos movimentos. Enquanto ele caminhava devagar, a figura na tela começou a correr. E não corria para a saída, corria em direção à câmera. Em direção a ele. O som aumentou, as imagens distorceram, e as figuras nas cadeiras começaram a se mover novamente. Dessa vez se levantando, uma por uma, bloqueando os corredores. Renato entrou em pânico e tentou correr, mas o chão parecia pesado, difícil de atravessar. A imagem na tela finalmente alcançou o ponto mais próximo, e então parou. A versão de Renato ficou imóvel por alguns segundos, e lentamente levantou o rosto, encarando diretamente para fora da tela. Um sorriso impossível surgiu, e naquele instante, as luzes da sala se apagaram completamente. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram o cinema vazio, limpo, organizado. Nenhum sinal de Renato. Mas desde então, dizem que, em algumas madrugadas, a sala 5 volta a acender sozinha, e quem olha a tela vê algo perturbador. Um funcionário limpando o cinema, enquanto dezenas de figuras assistem em silêncio, esperando. Luciana trabalhava fazendo limpeza em um prédio comercial recém-inaugurado, daqueles modernos, cheios de vidro e tecnologia. Mas com um detalhe estranho, o sistema de segurança era totalmente automatizado. Portas que abriam sozinhas, sensores de movimento em todos os corredores, câmeras em cada canto. O turno dela começava às 3h10 da madrugada, quando o sistema entrava em modo noturno. Na primeira noite, tudo parecia normal, até que, enquanto limpava o 9º andar, o rádio dela emitiu um alerta automático, movimento detectado no 11º andar. Luciana estranhou, porque aquele andar ainda nem estava em uso. Mesmo assim, ignorou. Mas o alerta continuou, repetindo a mesma mensagem, várias vezes, como se algo estivesse andando por lá. Depois de alguns minutos, a curiosidade falou mais alto. Ela pegou o elevador e subiu até o 11º andar. Assim que as portas se abriram, percebeu o silêncio estranho, pesado demais, como se o ar estivesse parado. As luzes estavam parcialmente apagadas, e o corredor parecia mais longo do que deveria. O rádio chiou novamente, movimento detectado, próximo. Luciana olhou ao redor, mas não havia ninguém. Foi então que uma das portas de escritório abriu sozinha, lentamente, revelando um espaço completamente vazio. Ou pelo menos, parecia vazio. Porque no chão, havia marcas, como pegadas, surgindo uma por uma, como se alguém invisível estivesse caminhando. As pegadas avançavam pelo corredor, indo na direção dela. O som dos passos acompanhava cada marca, seco, pesado. Luciana recuou, tentando manter distância, mas o rádio começou a falhar, misturando o alerta com algo diferente, uma voz. Baixa, distorcida. Você não deveria estar aqui. O pânico começou a tomar conta. Ela virou para voltar ao elevador, mas quando apertou o botão, nada aconteceu. O visor estava apagado. O prédio inteiro parecia ter desligado, exceto por aquele andar. E então, todas as câmeras do corredor giraram ao mesmo tempo, apontando diretamente para ela. O som dos passos parou bem à frente dela. As pegadas também. O silêncio voltou, mas dessa vez era pior.
Luciana sentia como se algo estivesse parado a centímetros dela, observando. De repente, o rádio caiu no chão, emitindo um som agudo. E na pequena tela digital, apareceu uma imagem ao vivo. Era ela, parada naquele corredor. Mas havia algo errado. Na imagem, dava para ver claramente uma figura atrás dela, alta, distorcida, com membros longos demais. Luciana virou na mesma hora. Mas não havia nada. Quando olhou de volta para o rádio, a figura estava mais próxima na tela. Desesperada, ela começou a correr pelo corredor, tentando encontrar alguma saída. Mas o lugar parecia não ter fim. As portas se abriam e fechavam sozinhas, as luzes piscavam, e o som dos passos voltava, agora correndo atrás dela. O rádio continuava mostrando a imagem, caído no chão, mas de alguma forma ainda transmitindo. E nela, a figura agora estava quase encostando. Luciana sentiu o ar ficar gelado, pesado, até que algo puxou levemente seu uniforme por trás. Ela gritou e tentou correr mais rápido, mas suas pernas começaram a falhar, como se algo estivesse segurando ela no lugar. Na manhã seguinte, os técnicos encontraram um sistema do prédio com registros impossíveis. Movimento constante no 11º andar durante toda a madrugada, mas nenhuma identificação humana. Luciana não estava em lugar nenhum. O único vestígio era o rádio, encontrado no corredor, ainda ligado. E na tela, congelada, havia uma imagem. Luciana parada, olhando para frente, enquanto a figura atrás dela finalmente tocava seu ombro. Desde então, dizem que o sistema continua detectando o movimento naquele andar, todas as noites. E às vezes, as câmeras mostram alguém andando pelos corredores, empurrando um carrinho de limpeza, seguido por algo que nunca aparece completamente. Fábio trabalhava fazendo limpeza em um cemitério municipal, daqueles enormes, com corredores de túmulos e mausoléus que pareciam ruas silenciosas durante a madrugada. O turno dele começava à meia-noite, quando os portões eram fechados e ninguém mais entrava, ou pelo menos era o que diziam. Na primeira semana, o supervisor deu uma única regra: nunca fique perto da ala antiga depois das 3 horas. Fábio achou exagero, até perceber algo estranho. Todas as noites, exatamente às 3 horas, uma luz fraca aparecia entre os túmulos mais antigos, como se alguém estivesse andando com uma lanterna. Na terceira madrugada, ele decidiu ignorar o aviso, e foi até lá. Conforme se aproximava, o silêncio ficava mais pesado. Nem o vento fazia barulho. A luz continuava se movendo lentamente, entrando entre os túmulos, como se estivesse guiando ele. Fábio seguiu, passando por lápides antigas, nomes quase apagados, até perceber algo perturbador. Algumas estavam molhadas, como se tivessem sido limpas recentemente. Ele se abaixou para verificar, e sentiu um cheiro forte de terra fresca. Antes que pudesse reagir, ouviu o som de algo sendo arrastado. Lento, pesado, vindo logo atrás dele. Ele virou rapidamente, mas não havia ninguém. A luz que ele estava seguindo agora estava mais distante, quase no fim da ala. O som continuava, mais próximo, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Fábio começou a andar mais rápido, tentando sair dali, mas percebeu algo pior. Ele não reconhecia mais o caminho. Os túmulos pareciam diferentes, mais antigos, mais deteriorados. Foi então que ele viu uma cova aberta, recente. A terra ao redor ainda estava úmida, e dentro dela havia um saco preto, parcialmente coberto. O coração de Fábio disparou. Ele tentou ignorar e sair dali, mas algo fez olhar novamente. O saco estava se movendo, lentamente, como se algo dentro estivesse tentando sair. O som de arrasto parou, substituído por batidas abafadas, vindas de dentro da cova. Fábio recuou, em choque, mas a terra começou a se mover sozinha, como se estivesse sendo empurrada de dentro para fora. E então, a luz que ele seguia apareceu novamente, agora parada exatamente ao lado da cova. A luz iluminou o saco, que rasgou lentamente. Uma mão saiu de dentro, pálida, suja de terra. Fábio tentou correr, mas não conseguia se mexer. Seus pés pareciam presos ao chão. A figura começou a se levantar, lentamente, revelando um corpo coberto de sujeira, e então levantou o rosto.
Era alguém usando o uniforme de limpeza, igual ao dele. O desespero tomou conta quando a coisa abriu a boca, e disse, com uma voz fraca e arrastada, "Você chegou cedo demais, eu ainda não terminei." Na manhã seguinte, os funcionários encontraram a ala antiga impecavelmente limpa, mais do que nunca. Nenhum sinal de Fábio. Mas algo não estava certo. Algumas lápides estavam diferentes, como se tivessem sido trocadas. E uma delas chamou a atenção. Recente, com o nome dele gravado. Desde então, dizem que, durante a madrugada, é possível ver uma luz se movendo entre os túmulos, e às vezes, dá para ouvir o som de algo sendo arrastado pela terra, seguido por passos lentos, como alguém ainda trabalhando, sem nunca terminar. Felipe trabalhava editando transmissões ao vivo que ficavam arquivadas em uma plataforma pouco conhecida. Era um trabalho simples: revisar lives antigas, cortar trechos desnecessários e organizar o conteúdo para republicação. Em uma noite comum, ele recebeu acesso a uma transmissão que havia sido automaticamente removida do sistema por atividade incomum. Isso não era raro. Geralmente eram falhas técnicas ou problemas de conexão. Mas aquele arquivo era diferente. Não havia nome de usuário, não havia título e o horário da transmissão estava marcado como indefinido. Como se nunca tivesse acontecido oficialmente. Curioso, Felipe decidiu abrir o vídeo bruto da live. Assim que clicou, a gravação começou imediatamente, sem tela de introdução, sem aviso, como se ele tivesse entrado no meio de algo que já estava acontecendo há muito tempo. A transmissão mostrava o interior de um quarto escuro, iluminado apenas por uma luz fraca vinda de um monitor. A câmera parecia estar posicionada na frente de uma mesa, como se alguém estivesse fazendo uma live comum. Mas não havia ninguém ali. Apenas a cadeira vazia e o som leve de um microfone captando o silêncio do ambiente. Durante vários minutos, nada aconteceu. Felipe pensou em avançar o vídeo, mas algo naquela gravação o incomodava. Era o silêncio. Um silêncio pesado demais, como se o ambiente estivesse esperando por algo. De repente, o microfone captou um som. Um ruído baixo, irregular, como se algo estivesse respirando bem perto dele. Felipe franziu a testa e aumentou o volume. A respiração continuava, lenta e profunda, mas não vinha do quarto da transmissão. Parecia próxima demais, quase como se estivesse sendo captada do lado de fora do microfone. Então, sem aviso, a cadeira no vídeo se moveu levemente para trás. Não havia ninguém ali, mas algo a tinha empurrado. Felipe sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Na gravação, a câmera apresentou uma pequena interferência. Quando a imagem estabilizou, algo estava diferente. No fundo do quarto, próximo à parede, havia uma sombra que não estava ali antes. Uma forma alta, parada, quase imperceptível na escuridão. Felipe aproximou o rosto da tela tentando enxergar melhor. A sombra parecia ganhar forma lentamente. Era alta demais, com proporções erradas, braços longos que se estendiam até perto do chão. A criatura não se movia, apenas permanecia ali, parada no fundo do quarto. Então, de repente, a transmissão começou a travar. A imagem congelava por frações de segundo, e a cada falha, a criatura parecia estar mais próxima da câmera. Não havia transição, não havia movimento natural. Apenas cortes bruscos, aproximando aquela coisa cada vez mais. Felipe sentiu o coração acelerar. Aquilo não era um vídeo comum. A gravação continuava falhando. A cada novo frame, a criatura surgia mais perto, até que finalmente estava ao lado da cadeira vazia. Lentamente, ela inclinou a cabeça para frente, como se estivesse olhando diretamente para a câmera. O rosto era pálido, alongado e completamente sem expressão. Os olhos escuros pareciam absorver toda a luz ao redor. Durante alguns segundos, tudo ficou em silêncio absoluto. Então, o microfone captou novamente o som de respiração, mas dessa vez não vinha da transmissão. Felipe congelou. Ele percebeu que o som estava vindo do quarto dele. Sem coragem de se virar, Felipe ficou encarando a tela. Na transmissão, a criatura começou a levantar lentamente um dos braços, apontando diretamente para a câmera. No mesmo instante,
O vídeo travou completamente. A imagem congelou naquele exato momento. Felipe tentou fechar o arquivo, mas o computador não respondia. Então, a tela piscou. A transmissão desapareceu e foi substituída pela imagem da webcam dele. O quarto de Felipe apareceu na tela, exatamente como estava naquele momento. A cadeira, a mesa, o monitor e ele, sentado. Por alguns segundos, nada aconteceu. Até que, lentamente, algo começou a se formar atrás dele. Uma sombra alta, surgindo exatamente onde a luz não alcançava. E antes que Felipe pudesse reagir, o microfone captou claramente um sussurro, vindo de dentro do quarto. Agora você está ao vivo.